Cheguei para mais um episódio desse podcast e queria dizer que eu, sinceramente, estou muito feliz de ter aberto esse canal de compartilhamento com vocês. Há muito tempo eu precisava de algo assim, solto, livre, sem um roteiro engessado para seguir. Poder falar livremente sobre diferentes assuntos e não me preocupar com a ordem dos assuntos também é muito bom, porque na nossa mente é assim. Nossa mente precisa de ordem para executar, mas na criação ela é o caos. Para pensar. Quantas milhares de coisas e assuntos e dúvidas e medos você tem ao longo de um único dia? Isso sem considerar leituras e aulas que a gente expõe nossa mente. Por isso, eu estou desabafando aqui que esse canal me trouxe essa possibilidade de falar desses milhares de assuntos que rondam minha mente diariamente e que precisam ser compartilhados. Eu preciso dar vazão a tudo que tem aqui dentro e tem muita coisa, gente. Eu preciso fazer isso de forma livre, que é diferente de um curso ou uma mentoria que tem uma ordem de assuntos que precisa ser seguida de forma linear e que não diz respeito à minha vida e à minha história. E aqui no podcast eu consigo trazer mais sobre mim, minhas experiências e aprendizados com elas, porque por mais que tenhamos estudado, não tem nada que nos ensine mais do que a própria experiência vivida. Enfim, tendo desabafado isso, vamos à pauta caótica desse episódio de hoje. Caótica sim, porém muito coesa com a nossa realidade. E o tema desse episódio nasceu do resultado de atendimentos que fiz ao longo dessa semana e, claro, de muitos estudos ao longo dos últimos anos na minha vida, além da minha própria experiência somada a tudo isso. Ou seja, muito estudo, mais prática clínica, mais minha experiência, que vira esse caldeirão que eu faço aqui por semana. Portanto, não esperem perfeição e palavras rebuscadas, mas sim muita humanidade. E de vez em quando os palavrões utilizados como advérbio de intensidade. E bora para a pauta de hoje. Ninguém sai ileso da infância. Embora essa frase não seja uma citação direta de Freud, ela reflete os princípios centrais da teoria psicanalítica, já que Freud foi pioneiro em destacar a importância da infância na formação da psique humana. E isso é parte importante do entendimento da constelação familiar e visão sistêmica, que são as bases do meu trabalho e da minha vida. Tudo o que vivemos na infância molda quem somos, nossos padrões emocionais e a forma como nos relacionamos com o mundo. Carregamos marcas dos nossos primeiros anos que serão refletidas ao longo de toda a vida. Mas a questão que cada um precisa pensar é: como são esses efeitos em mim? A vida adulta, ela é sempre muito menos adulta do que parece. Quando tomamos uma decisão, ela nunca é unicamente racional. Decidimos com base nos nossos medos e faltas vividos na infância e também com base nas nossas referências de amor e segurança vivenciadas nessa fase da vida. Eu disse que esse episódio nasceu em razão dos atendimentos dessa semana, somados às minhas próprias experiências de vida, então eu quero trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor o contexto dessa frase, que ninguém sai ileso da infância. Quando eu tinha 10 anos de idade, voltando da escola, eu vi o meu pai aos beijos com uma mulher na rua. Cheguei em casa e prontamente contei para minha mãe. E minha intenção com isso, claro que não tão racional e consciente como eu estou contando aqui, mas era proteger a minha mãe do meu pai e ter a aprovação dela, ela ver que eu estava ali do lado dela. E o que aconteceu foi que a minha mãe fechou a cara para mim e o meu pai chegou em seguida e me deu uma surra por ser tão fofoqueira. E essa experiência me afetou por anos da minha vida adulta. Por longos anos da minha vida, eu julguei o meu pai e o via como sendo um homem ruim. Passei a não confiar mais nem no meu pai e nem na minha mãe. Porque na minha cabeça de criança era inconcebível que ela não me protegesse daquela surra do meu pai. Já que eu estava do lado dela, como que ela não me protegeria? Ali eu aprendi a me virar sozinha e a não contar com mais ninguém, não confiar em mais ninguém. Ferida da traição e ferida da rejeição instaladas com sucesso. Além de um feminino e masculino feridíssimos pela falta de segurança esperada da minha mãe e pela falta de confiança gerada pelo meu pai. Vocês já me viram falar que todos temos energia masculina e energia feminina dentro de nós. E na minha energia masculina ferida, eu me tornei uma mulher independente, fodona, controladora, que não precisa de homem pra porra nenhuma, já que a minha referência de homem era ruim e eu precisei ser melhor que o meu pai. E isso me levou por anos a não respeitar os homens, já que eu não respeitava o meu pai. E na minha energia feminina ferida, isso me fez ser por muitos anos uma mulher agressiva no trato, sem atenção aos detalhes, totalmente desconectada do meu sentir, sem paciência nenhuma, extremamente irritada e vivendo no automático, desconectada de mim mesma. E tu já fica ligada a isso, tem alguns desses sintomas. Claro que já faz alguns anos que eu trato tudo isso, e muitas coisas já mudaram por aqui, embora seja um processo sem fim de autolapidação. Mas essa semana, nos atendimentos, eu pude ver minhas pacientes que já estão em processo comigo avançando nesse quesito.
a necessidade de controle, dando espaço à compreensão das coisas como são, mesmo com uma dificuldade e vontade enorme de salvar os outros, porque foi isso que eu fiz lá atrás, quando eu me meti nos problemas do meu pai e da minha mãe. Queria salvar minha mãe, e naturalmente essa salvadora existe aqui ainda, né? Não é à toa que eu trabalho com o que eu trabalho. E eu pude ver ao longo dos atendimentos dessa semana como eu já estive nesse lugar e como foi importante para mim passar por tudo que eu passei para hoje ajudar outras mulheres a se lapidarem também. E para hoje viver um feminino mais leve, menos controlador, que aprendeu a confiar. Gente, isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague a leveza da vida que eu vivo hoje e da compreensão que eu tenho sobre os fatos que me aconteceram. Quando meu filho nasceu, eu tinha apenas 19 anos, e lá eu ainda vivia muito sob as feridas da traição e da rejeição, e de toda a bagagem da minha infância. E o que eu atraí para minha vida com isso? Um homem bem parecido com meu pai, que me traía e que eu não respeitava. E o meu filho esteve presente em muitas situações de discussão e brigas que eu e o pai dele vivenciamos. Situações que ele nem se lembra, mas que estão instaladas no inconsciente dele até hoje. Ele tem muitas ressalvas na relação com o pai e comigo, por conta dessas coisas que ele presenciou na primeira infância dele, quando eu ainda era só uma menina muito ocupada com as minhas feridas, enquanto feria o meu próprio filho. E isso é um fato. Enquanto suas feridas emocionais não forem tratadas, elas vão ferir quem você mais ama. Eu era ainda uma criança muito ferida no corpo de uma mulher jovem, e é isso que mais vemos por aí, né? Crianças feridas em corpos de adultos, sendo controladas pelas feridas emocionais e ferindo todos ao redor, principalmente os filhos. A minha relação com meu filho mais velho, ainda hoje, tem muitas ranhaduras, por conta dessa infância dele ter sido muito difícil pela minha imaturidade e do pai dele também, e também porque na adolescência dele, embora eu já estivesse nesse caminho de autocura, eu ainda cometia muitos erros com ele. Eu não consegui restaurar e ressignificar as feridas que já tinham sido instaladas lá na primeira infância. Coisa que eu tenho conseguido fazer com meu filho mais novo e também consigo ajudar minhas pacientes com seus filhos. Porque é na adolescência, gente, a fase da vida em que se consolidam ou que se eliminam determinadas feridas instaladas lá na primeira infância. E eu, infelizmente, ainda não tinha aparato para eliminar os erros cometidos lá na primeira infância do meu filho, ali na adolescência dele. Hoje, ele está com quase 21 anos e eu ainda tento diariamente ajudá-lo a ressignificar muitas feridas que eu mesmo instalei nele. Mas hoje eu tenho poucas chances, porque ele criou uma barreira de defesa muito grande entre nós. E eu entendo ele. Eu fiz a mesma coisa com a minha mãe por muitos anos. Vocês percebem que as coisas se repetem na nossa vida? Aquilo que eu não resolvi com os meus pais a tempo, antes de ser mãe, acabou se repetindo na minha relação com os meus filhos. E isso é muito triste, para mim como mãe e para o meu filho, claro. Eu ainda trabalho em mim constantemente para me perdoar pelos erros que eu cometi com os meus filhos na primeira infância deles e sei que todos os erros que cometi irão repercutir na vida deles por muitos anos ainda. Mas, por outro lado, hoje eu também consigo entender que tudo foi como tinha que ser. Tanto para mim, na minha relação com os meus pais e os traumas que vivenciei na minha infância, e esses eu já consigo aceitar com mais leveza e gratidão, consigo até sentir gratidão aos meus pais e a tudo como foi e entender que precisou ser assim, para eu ser a mulher e mãe profissional que eu sou hoje. Também consigo entender que precisou ser como foi a primeira infância dos meus filhos, crescendo ali no meio, junto comigo, com a minha criança interior ferida, ferindo eles, mas ainda é um processo doloroso para mim aceitar isso. Eu entendo e racionalmente sei que foi como tinha que ser, para mim e para eles, que foram essas nossas experiências juntos, mesmo as mais dolorosas, que nos deram a oportunidade de desenvolver habilidades e capacidades para muitas coisas que vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Mas ainda trabalho o auto-perdão por todos os erros que hoje eu sei que cometi com eles, mas que lá atrás, enquanto eu os cometia, eu não sabia. Por isso, eu consigo entender que é um processo, por vezes, doloroso nossa autocura. E não é só sobre nós, mas também sobre aqueles que nos cercam e quem amamos. Tudo foi como tinha que ser. Eu consigo entender e agradecer quando diz respeito à minha infância, mas ainda preciso aceitar quando diz respeito aos erros que eu cometi na infância com os meus filhos. E isso mostra que mesmo que eu sinta que a minha infância foi como tinha que ser, tem parte dentro de mim, na minha criança interior, que ainda sofre com algumas dores vividas lá. Enquanto ainda dói na vida hoje, é porque ainda dói na nossa criança interior. Hoje, muitas coisas não doem ou doem muito menos. E eu sei que por toda a vida isso vai melhorando cada vez mais, porque eu sigo buscando ativamente a minha autocura, para me curar e para curar os meus filhos. E esse desabafo é para te convidar
a cuidar da sua criança interior o quanto antes, para não ferir os seus filhos no futuro, se você ainda não os tem, ou para parar de ferir eles no presente. É urgente que nos curemos, se não por nós, que seja por eles, porque o que toda mãe e pai quer é que seus filhos tenham uma vida mais leve e menos sofrida do que eles próprios tiveram. Os seus pais querem isso para você e você também quer isso para os seus filhos. A infância é um chão que se pisa a vida inteira, mas esse chão pode se tornar cada vez mais parecido com um jardim de grama verde e fresca, onde é gostoso pisar. Mas para isso você precisa buscar ativamente a sua autocura sistêmica. Obrigada por me ouvirem hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e das suas crianças interiores também. Vejo vocês na semana que vem no Café com Cura.